Sejam todos bem-vindos ao CEL Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos Brasil. Nós estamos estudando a grande síntese, já estamos no capítulo 57. Capítulo 57, movimentos vorticosos e caracteres biológicos. Que relação existe entre os movimentos vorticosos e os caracteres biológicos? Nós já vimos algumas coisas nos capítulos anteriores. Bem, outras características fundamentais, entretanto, possui o sistema cinético vorticoso. Então, nós já vimos algumas características fundamentais, mas o sistema cinético vorticoso possui outras características que se assemelham às características biológicas, que o aproximam e assemelham aos fenômenos vitais. Fenômenos vitais ou fenômenos biológicos. Tá todo mundo aí, tá? Tá. Tá normal. De tudo isso, podeis tirar uma confirmação de que, como vos disse, é vorticosa a íntima estrutura do fenômeno biológico. Então, a estrutura íntima dos fenômenos vitais é também vorticoso. Disso, essa teoria vos dá uma profunda explicação, que se harmoniza com a explicação de todos os fenômenos existentes. Quando ele fala de fenômenos existentes, fenômenos que envolvem gama, matéria, beta, energia e alfa, espírito. O vórtice é apenas a expressão volumétrica daquela espiral que vimos ser a trajetória de todo fenômeno. Lembra da figura 5 de a grande síntese? Da espiral? Só que lá é uma espiral no plano, uma espiral que se abre e que se fecha. Aqui, nessa parte biológica, é aquela espiral só que no sentido volumétrico. Em 3D. É isso. Então, o vórtice é apenas a expressão volumétrica daquela espiral que vimos ser a trajetória de todo o fenômeno, de ser a expressão gráfica do conceito que dirige esse fenômeno. Aquela espiral também, aqui, no campo biológico, reaparece no organismo dinâmico do vórtice. Este organismo dinâmico do vórtice corresponde ao princípio da espiral que se abre e se fecha, e com isso se expande à maneira de respiração, que dilatando progressivamente a amplitude de seu ritmo, agiganta-se, crescimento orgânico e crescimento psíquico da vida. Então, aquela figura 5 de a grande síntese, da espiral que se abre e que se fecha. Então, evolução abrindo e involução fechando. Esse respirar, abrir e fechar, lá na figura 5, aqui também se repete, porém numa complexidade maior, que seria a mesma espiral, mas no volume. É a mesma espiral não só no plano, como nós vimos lá na figura 5, mas agora a espiral que se abre e que se fecha em 3D. Então seria como que uma esfera que se abre e que fecha, como um respirar, como a respiração. Já mostramos como a constituição desse movimento vorticoso leva-o a uma diferenciação do ambiente, isto é, a uma individuação independente. Então, esse movimento vorticoso, que foi a onda eletromagnética hertziana que incidiu em átomos de hidrogênio, por exemplo, e ali formou um sistema vorticoso, ali inicia também uma individuação
inicia ali aquele vórtice sendo diferente do meio ambiente e não podendo ser eliminado ali pelo ambiente. Então, começa-se a individuar, deixa de ser o todo indiferente para ser diferenciado. Pode parecer-vos que haja um abismo entre a vida e a matéria. Talvez as pessoas pensam que haja um abismo entre a vida e a matéria, mas isso não é verdade. E a vida representa ou representaria no universo uma subversão fundamental de leis. Não, não é isso. Não há abismos na natureza, nem saltos, nem zonas de vácuo. Tudo é continuação do que foi preparado precedentemente. Tudo é continuação do que foi preparado no degrau anterior. Não há abismos, não há sentido que a frase tem mais sentido. Não há saltos, a natureza não dá salto. A natureza, a evolução do ser não dá saltos. Ela passa por um contínuo, por uma preparação do nível precedente, que se apoiou no nível anterior, e agora o próximo nível mais evolutivo se apoia no nível precedente. E assim não há zonas de vácuo, nem sobressaltos, nada disso. Desenvolvimento que já existia em estado de germe. É uma exteriorização do estado de germe. Aquilo que já existia, que já estava ali na onda eletromagnética hertziana, na combinação com o átomo de hidrogênio, por exemplo. Para entender isso, já explicamos que tem que entender que essa agora é uma fase evolutiva complementar de um processo involutivo que ocorreu antes. Por isso, encontrais na biologia os mesmos princípios que despontam na química. Então a gente vai encontrando na biologia aqueles princípios que nós vimos na estequiogênese da química, só que agora, embora mais desenvolvidos e mais elevados esses princípios. E a passagem faz-se por uma maturação interior que já eleva a uma combinação mais alta os elementos pré-existentes. Então, aqueles elementos pré-existentes, como o hidrogênio, agora participando do vórtice, vai sim numa combinação mais elevada. O princípio dirigente despertou. Quem é o princípio dirigente? É aquele alfa que estava em germe na onda eletromagnética hertziana, é a consciência que estava adormecida, que estava na energia, que concentrou-se na matéria e agora vem despertando, vem exteriorizando-se, vem mostrando o que ela já tinha em germe. Então, o princípio dirigente despertou. Ele que dormia no âmago das coisas, dormia no âmago da matéria, no âmago da energia, e agora despertou. Esse processo de individuação do vórtice atômico, que se distingue no campo cinético do ambiente, corresponde à lei que já vimos, pela qual os seres, ao evoluir, passam do indistinto ao distinto. Lembra? Começa a individualização, começa a diferenciação do indistinto para o distinto. Lei que se compensa para que o todo não se pulverize no particular, como aquela lei dos reagrupamentos em unidades coletivas. Então, lei das unidades coletivas, né? Um indivíduo biológico
é simplesmente um organismo de sistemas vorticosos ligados e comunicantes. Então, quando nós pegamos os sistemas vorticosos e ligamos eles, conseguimos um organismo. Então, o organismo é isso, um sistema de vórtices, vários vórtices atômicos, vários vórtices ligados e que comunicam-se entre si. Enquanto a matéria apresenta-se individuada em formas que se repetem idênticas, lembra que a matéria vai de hidrogênio a urânio na natureza e que ela se repete de forma idêntica lá na matéria. Aqui, a vida jamais apresentará duas vidas exatamente iguais. E seu comportamento terá sempre uma nota de individualidade. Por isso, nós observamos que as impressões digitais dos seres humanos não se repetem, porque são individualidades, não têm duas vidas exatamente iguais, nem a nível humano, nem a nível biológico, também em seres inferiores, né? Em cada forma de vida existe uma distinção mais acentuada, ao mesmo tempo em que essa forma é uma unidade coletiva mais complexa em sua organicidade. Então, um ser biológico é uma unidade coletiva de vários órgãos, de várias células, de vários sistemas vorticosos. Por isso que fica mais complexo. Existe na vida uma individualidade de manifestações que preludia o desenvolvimento da personalidade e que existe uma independência de movimentos em que já se sente o início do processo de transformação do determinismo físico no livre-arbítrio do psiquismo. Então, lá na matéria, o determinismo. Na matéria, o determinismo. Na energia, ali um pouquinho de liberdade. E no psiquismo, o livre-arbítrio. No psiquismo, a liberdade de escolha. E essa liberdade de escolha é crescente para o psiquismo que está em evolução. E isso também se repete aos seres humanos. Psiquismo mais complexo, que tem mais liberdade de escolha do que aqueles seres inferiores, né? Evolução, com efeito, a proporção em que é descentralização cinética é também expansão e liberação de movimento. Então essa é a palavra, evolução. Descentralização cinética e expansão, liberação de movimentos. O que estava concentrado na matéria gama vem descentralizando, vem se expandindo em beta, energia, e se expande mais, descentraliza mais, diminui mais essa frequência na vida. Então, é isso. Evolução. Ora, essas características da vida, nós a encontramos também nos movimentos vorticosos. Os movimentos vorticosos também passam por essa característica de descentralização cinética e de expansão de movimentos. Um caso de movimentos vorticosos mais concreto e mais suscetível de observação para vós é encontrado nos turbilhões. Os turbilhões são ciclones, sorvedouros, trombas marinhas e outros semelhantes, só para ter uma ideia, só
para comparação. Quando um desses ciclones, como os tornados, que tem com frequência nos Estados Unidos, ele se forma, então ele tem um nascimento, ele tem uma vida, ele percorre uma região e ele se extingue, ele morre, entre aspas, mais à frente. Tem-se uma previsão de onde ele passará, porém é uma previsão, porque ele tem ali as suas energias próprias e traça a sua meta, a sua rota, meio que imprevisível, mais ou menos imprevisível. Um turbilhão é uma unidade dinâmica distinta do ambiente. Então, um tornado, por exemplo, ele tem o seu giro ali, né, de várias forças que compõem o tornado, e ele é distinto do meio por onde ele passa. Ele arrasta os materiais, telhas, tijolos e telhados de casas, mas ele é distinto do meio ambiente. Com caracteres, ele tem também caracteres de individualidade. Mas lá é só para comparação, porque o turbilhão que nós vamos falar aqui é o turbilhão atômico. Independente daquele em seus movimentos com seu próprio ponto de origem. O turbilhão tem ponto de origem, nascimento, tem o seu caminhar, sua vida, e tem um ponto final, a morte. Quando sua energia e sua trajetória se esgotam. Claro, ele vai se desgastar. Ele, o turbilhão, resiste aos impulsos estranhos e se admite, se permite forças em seu âmbito, em seu interior, modifica essas forças com um processo que relembra o conceito de assimilação. Ele modifica essas forças assimilando-as. Mais que uma forma estática, como no mundo físico, o turbilhão é essencialmente o desenvolvimento de um dinamismo. Então, nós vamos observar muito essa palavra, dinamismo, cinética, exteriorização do movimento, é isso, movimento vorticoso. Então, a palavra movimento, a palavra dinamismo, a palavra cinética aparece muito nessa caminhada evolutiva do ser. Sua essência do turbilhão, como na vida, está no devenir, no transformar-se, e mantém-se perfeitamente equilibrado numa transformação contínua. Embora esse turbilhão está se transformando, ele mantém-se equilibrado, ou seja, ele mantém-se também individualizado. Existe há nisso, algo do futuro psiquismo. Está se formando aí um rudimentar psiquismo. Os materiais constitutivos são forma exterior e efeito, mais do que causa determinante. Os materiais que participam do sistema vorticoso, entram e saem, não são a causa, mas participam ali do efeito. Então, os materiais são forma exterior. E mais do que causa determinante, né? De fato, esses materiais mudam constantemente, ao passo que a forma, apesar de sua mutação, permanece idêntica a si mesmo. O sistema vorticoso passa por ele materiais diferentes, constituições diferentes, mas o sistema vorticoso permanece como é a si mesmo. O tipo da forma permanece, embora esta forma se modifique e também o material constitutivo que a atravessa. Então, o sistema vorticoso tem a característica de manter-se, tem já um pouco de individualidade. Este turbilhão transforma-se numa correnteza contínua, que já vos fala daquele metabolismo, nota fundamental do mundo orgânico. Então essa correnteza nos faz lembrar do metabolismo,
que é fundamental no mundo orgânico, nos organismos, vegetais, animais. Este turbilhão se apresentará com sua característica fundamental de saber absorver e utilizar as energias ambientais disponíveis. Ele usa dessas energias, sabe usar, sabe utilizar e sabe manter-se individualizado. No turbilhão existe, portanto, uma troca, um poder de assimilação e, em sua capacidade de resistir aos impulsos externos, existe em embrião. Existe em embrião, o que será o instinto de conservação. O vórtice eletrônico é simplesmente um turbilhão. Ele está falando do turbilhão e está dizendo que o vórtice eletrônico da onda eletromagnética hertziana sobre o átomo é um turbilhão. O que atravessa seu sistema, o que atravessa o turbilhão, o que atravessa seu sistema cinético, são os átomos em constante substituição, os átomos que entram por uma extremidade e saem pela outra, na qual eles se transmitem os caracteres essenciais, que não são os de suas propriedades físicas e químicas, mas aqueles que o sistema vorticoso, que o sistema cinético, em que seus átomos são presos, confere a seu íntimo movimento. Então, os átomos que ali participam, em determinado momento, eles não têm as suas propriedades físicas e químicas, mas eles apresentam propriedades que o sistema vorticoso confere, exige desses átomos que estão presos nesse sistema vorticoso. Isso mesmo nos movimentos íntimos do átomo. O elétron gerando em torno do núcleo. A natureza já dada daquele sistema é uma capacidade, a priori, de entrar diversamente em combinação, segundo os vários tipos de movimento que o ambiente oferece. Então, o ambiente oferece movimentos, mas o sistema vorticoso escolhe, combina, tem essa capacidade. Isso será a capacidade de escolha ou o poder de transformar diversamente, segundo o tipo orgânico, os próprios materiais do mundo exterior, mesma substância, formará tecidos diferentes e órgãos diferentes de acordo com o organismo que os tiver tomado em circulação. Então, isso explica por que de uma célula masculina, por exemplo, e uma célula feminina no ser humano, ali tem um princípio dirigente, tem um psiquismo, tem uma capacidade superior, inteligente, coordenando a formação de tecidos diferentes, de órgãos diferentes, formando coração, fígado, rim, cérebro. Por quê? Porque esse organismo é que tomou esse material e que está dirigindo. Então existe ali um princípio diretor, que é o psiquismo, que é o espírito. O princípio de inércia que dirige este, como todos os outros sistemas cinéticos, contém o germe da resistência às variações e do mesoneísmo, resistência da trajetória a qualquer desvio. O princípio de inércia na física diz que, por inércia, o que está parado tende a ficar parado. E também o princípio de inércia diz que aquilo que já está em movimento tende a manter-se em movimento. Então aqui, o princípio de inércia, que também é comum em todos os sistemas cinéticos, já tem aquele germe em estado latente das resistências a variações. Ele não quer ser variado, ele não quer ser alterado. Isso é
o misoneísmo, essa resistência de desvios na sua trajetória. Individualismo, individualidade. Nesta absorção de materiais existe também projeção de forças e comunicação com o exterior por parte da individuação. Então, absorve materiais, tem projeção de forças com o exterior por parte da individuação desse princípio diretor. O vórtice não é mais sistema cinético fechado, mas aberto. Lembra que nós vimos que o vórtice é um sistema aberto. Entra material por uma extremidade e sai por outra. Estes caminhos abertos para o exterior serão os caminhos da sensibilidade e da percepção, que permitirão, num primeiro nível simplesmente orgânico, permitirão a síntese proteica. Esses caminhos de síntese proteica é dirigido pelo psiquismo, por essa parte que já está em germe na onda eletromagnética, no sistema vorticoso, que vai se complexando, que faz os aminoácidos, depois une esses aminoácidos como se fosse tijolinhos para formar uma parede. Uma comparação grosseira. Depois, a assimilação. Num nível mais alto, o acréscimo contínuo daquele núcleo psíquico, já que o turbilhão contém esse núcleo psíquico em germe, até a maravilhosa dilatação de consciência, dilatação, expansão da consciência, conscientização, que o homem alcançou e, além disso, que o homem já alcançou. Nessa fase que ele já passou, de razão, agora de intuição, e na sequência de inspiração, passando então do nível de consciência de superfície, hoje, para um nível de inteligência de volume, ou inteligência de síntese, futuramente. Então, o que ele quer dizer que já alcançou esse nível, e além desse nível, além disso, níveis que o ser humano alcançará. O turbilhão tem uma vontade de reação, que não é apenas a resistência à deformação. Tentou deformar, o turbilhão responde. Mas o turbilhão é princípio ativo, que projeta para o exterior e modifica o ambiente. Eis o germe da atividade humana, que, modificando-se de acordo com as circunstâncias, por sua vez, as modifica. Então, ele vai se modificando, mas modifica também a parte exterior. É o germe da adaptação, de papel tão importante nas variedades das espécies. Por isso, aí explica a variedade das espécies, né? Por esse germe de adaptação e por essa individuação surgem várias espécies. Na natureza das formas dinâmicas, onda, direção, expansão, ondas dinâmicas aqui, formas dinâmicas aqui são as ondas eletromagnéticas, que têm natureza ondulatória, que têm uma direção e que se expandem. Então, na natureza das formas dinâmicas, onda, direção, expansão, encontrais o primeiro germe daquele impulso que se transformará em vontade. No turbilhão, como na vida, existe um contato contínuo entre o interior e o exterior. Então ele está fazendo aqui uma comparação com os movimentos vorticosos e com a vida. Essa permuta de ações e reações, esse escorar-se de impulsos e contra-impulsos,
que sustentam a caminhada da evolução. Isso é uma comparação, né? No turbilhão comparado com a vida. Mas não basta. O turbilhão possui não apenas a capacidade de resistências às deformações. O turbilhão possui não apenas essa capacidade de resistência aos desvios e a vontade de reação, mas o turbilhão possui também capacidade de registrar os movimentos que absorve e de conservação dos mesmos em seu âmbito, memória, embora transformados para adaptá-los a si mesmo. Eis novos germes. Não apenas sensibilidade e percepção, mas a memória das impressões e a capacidade de fixar essas impressões na personalidade, moldando-se e nas características da espécie, quer em modificações orgânicas, quer em capacidades psíquicas, automatismos, gênese dos instintos. Aí inicia em germe, em estado rudimentar, o psiquismo com seus automatismos, registrando, tendo essa memória, tendo aí a origem dos instintos. O mesmo instinto que depois também está presente no ser humano, mas mais complexo. Aliás, que são os automatismos, senão movimentos introduzidos e estabilizados por ação prolongada no organismo cinético do vórtice? É isso. Esses instintos, esses automatismos, serão movimentos introduzidos e estabilizados por ação prolongada no organismo cinético do vórtice. Capacidade de assimilação, sim, capacidade de assimilação de impressões e, portanto, possibilidade de que aquela concentração cinética, em que a forma reduz-se à semente, contenha a gênese de todas as características adquiridas e a possibilidade de fazê-la de novo, voltar a realizar-se e desenvolver-se. Aqui é bom lembrar que a semente, que a gente não para pensar na complexidade da expansão, da exteriorização do princípio que dirige a semente, a gente não parou para pensar que a semente formará uma árvore, por exemplo, passando por todas as etapas complexas que só aquele aglomerado de matéria, de proteínas, de enzimas, de aminoácidos, de bases e sais minerais presentes na semente não seria suficiente para formar uma árvore. Tem que haver um princípio diretor. Tem que haver um psiquismo que sabe moldar a partir da semente a árvore. E o ciclo se fecha da árvore que produz a semente, que coloca ali na semente toda a capacidade para desenvolver novamente e formar uma outra árvore. Então, nessa semente, é muito importante lembrar que está em estado de germe o princípio diretor, que vai conduzir à formação da árvore. Não pode ser um automatismo, não é assim. E muitas vezes a gente não para pensar nisso. Aqui ele compara: a criança é vivaz porque está no período de descentralização cinética. O adulto é mais profundamente vivaz, isto é, não física, mas psiquicamente, porque a descentralização cinética penetra nas camadas mais profundas. Então, em termos de
psiquismo, o adulto é mais profundo nessa exteriorização do psiquismo. Na criança, não. A criança é mais superficial, né? Mais simples. A esses movimentos documentários, que resumem todo o passado vivido, deve-se a possibilidade da evolução. Então, esses movimentos documentários que ficaram registrados, que formaram ali na memória, que formaram a memória rudimentar, que na repetição dos atos formam os instintos, né? Isso é a evolução, é a possibilidade da evolução. O turbilhão tem uma vontade própria de penetração. O turbilhão tem uma vontade de permanecer em sua forma e de progredir em sua trajetória, tal como o ser vivo. O turbilhão tem as mesmas características de progredir, de permanecer, de manter-se, de individuação, como o ser vivo. O ser vivo no sentido do que a biologia admite como ser vivo, tá? Que ser vivo é mais abrangente, começa antes, né? Vontade que se esgota como em qualquer transmissão dinâmica. As transmissões dinâmicas têm o seu nascimento, têm a sua caminhada, a sua vida, e têm o seu esgotar-se, tem a degradação, tem a evolução, tem aquela sequência, né? O processo de degradação, pelo qual as qualidades úteis da energia eletromagnética transformam-se num refinamento de valores, é constante na vida, desde seu início até suas formas mais altas. Ele chama aqui de processo de degradação das ondas eletromagnéticas, quando as ondas de alta frequência, como ondas gravitacionais, depois a frequência diminui, ondas eletromagnéticas chamadas raios gamas, raio-x, ultravioleta, região do visível, infravermelho, descendo mais as ondas hertzianas e descendo mais ainda as ondas no comprimento de onda, na frequência do audível, né? Claro, tem que ter um transdutor para ouvir. Mas ele chama esse processo de evolução da onda eletromagnética de degradação. Degradação porque utilizava essa energia e ela foi caindo para níveis de menor utilização para o ser humano. Então é isso que ele chama aqui de degradação. O turbilhão nasce, né? Como vimos já, falamos várias vezes hoje. O turbilhão nasce, vive, tem a sua trajetória e morre, entre aspas, esgota-se. Sabe contornar os obstáculos, o turbilhão sabe contornar os obstáculos, conhece a lei do mínimo esforço, reconhece as resistências, o turbilhão luta com essas resistências e o turbilhão desgasta-se. O turbilhão cansa-se no esforço e extingue-se. Simples princípios dinâmicos, mas levados até às portas da vida. O turbilhão está saturado de eletricidade, onda eletromagnética hertziana, e o turbilhão é movimentos de átomos e seus elétrons em volta. O turbilhão está saturado daquela eletricidade de que conheceis os poderes de análise e de síntese, a forma máxima de beta-energia, contígua, próxima, na sequência, a alfa, psiquismo, espírito. A forma de energia que encontramos presente e fundamental nos fenômenos da vida. Ao morrer, ao extinguir-se, o turbilhão restitui, devolve ao ambiente não apenas o material físico que o constitui. O turbilhão devolve não só o material que
compunha o turbilhão, mas devolve também sua energia interior, devolve o motor do sistema, sua pequena alma rudimentar, devolve ao meio, não se destrói, devolve ao meio para que possa exercitar um novo turbilhão, né? Para a sua caminhada evolutiva, para a sua exteriorização daquele princípio, daquele germe que estava latente. A indestrutibilidade da substância é universal. Aqui, substância, a palavra significando matéria, gama, beta, energia, alfa, espírito. Então, a indestrutibilidade da substância é universal. Então, é impossível destruir a substância que tem 3 fases, gama, beta, alfa. Como poderia, justamente na morte do animal e na morte do ser humano, anular-se o princípio animador? Nós estamos vendo que o princípio animador está desde os sistemas vorticoso, desde o sistema cinético vorticoso, desses movimentos vorticosos. Está desde lá esse princípio animador. Como poderia se anular esse princípio animador no animal? Num cachorro, num gato, num bovino, num cavalo? Ou no ser humano? Como que ele iria se anular? Ele não se anula, ele é eterno. É absurdo, pois seria a anulação de todas as leis do universo se o princípio animador se anulasse, se extinguisse, se o psiquismo se extinguisse, se a alma acabasse, se o espírito terminasse. Seria um absurdo. Seria a anulação de todas as leis do universo. Então, os espíritos são eternos. Nós vimos que a própria substância é indestrutível. Gama, beta, alfa, indestrutível. Por que o princípio animador seria destruído? Não. Ao evoluir, o princípio vorticoso se reforçará de tal modo que não se perderá com a morte. Não, o psiquismo continua. Esse princípio vorticoso se reforçará, mas será reabsorvido no campo dinâmico do ambiente e sobreviverá. Sobrevivência da alma. Não só como substância, alfa, mas também como individualidade. Ele não se confunde com o meio. Ele não se confunde com outros turbilhões. Ele possui individualidade. Esta sobrevivência será cada vez mais evidente e decisiva à proporção que o princípio evoluir, consolidar-se, e à proporção que espiritualizar-se, deslocando para seu interior seu centro cinético, sobrevivência que se reforça e se define cada vez mais, mediante infinitas gradações, desde as formas vegetais, as formas animais e as formas humanas, e desigualmente, de forma desigual, nos diferentes tipos de homens, homens mais ou menos adiantados, passando por esses homens mais ou menos adiantados e além, ao super-homem, ao espírito e a consciência de síntese, a consciência volumétrica. Daí podemos dizer, desde logo, que a morte não é igual para todos. A morte não é igual para todos os seres humanos, por exemplo. Pois nem todos os seres humanos sobrevivem igualmente à morte física, mas com diferentes poderes de consciência. No transe da morte,
do desencarne, cada um de nós tem uma sobrevivência a essa morte. Cada um de nós tem uma capacidade de consciência. Desde aqueles que não perceberam que perderam o corpo físico e continuam envolvidos com as suas atividades habituais, até um Francisco de Assis, que no momento do desencarne pede aos mentores espirituais para desligar, para desfazer esses laços que prendiam o seu perispírito ao corpo físico. Então, perfeitamente consciente, muito mais que isso, superconsciente, Francisco de Assis participa desse desenrolar-se de seu desencarne. De acordo com o grau de alfa, de acordo com o grau de espiritualização. Claro, um Francisco de Assis tem um grau de espiritualização altíssimo. Ama. É uma criatura muito amorosa. Portanto, uma criatura de alta espiritualidade, altamente consciente. Então, de acordo com o grau de espiritualização de cada um, há a sobrevivência à morte. Que tenha cada um de nós atingido esse grau de espiritualização, de evolução moral, intelectual e espiritual. Uma última afinidade é encontrada no poder de decisão, poder de ruptura ou desdobramento, poder de desdobramento dos turbilhões, e poder de fusão de 2 turbilhões em um só, 2 turbilhões que se unem. Fenômenos que, nos sistemas vorticosos eletrônicos, preludiam aquilo que será mais tarde a reprodução. Mais tarde será a reprodução por cisão e a reprodução sexual. Então, essa é uma sequência, né? Os turbilhões podem fundir-se. 2 turbilhões podem formar um turbilhão só, desde que seus movimentos elementares não apresentam diferenças inconciliáveis de constituição cinética, desde que não apresentam inversões de giros e nem frequências diferentes desses giros. Por isso, constituição cinética. Todas essas observações vos mostram como no turbilhão podeis comprovar a existência de todas as características daquele sistema cinético vorticoso. O primeiro centro de origem eletrônica que gera a vida. E como ele já tem em germe as notas fundamentais do mundo biológico. Por isso, já está presente, mesmo em beta, energia onda eletromagnética hertziana, que incidiu no átomo de hidrogênio, por exemplo, já está em germe. Todo esse caminhar fundamental no mundo biológico. Sim, porque agora está na fase de evolução e antes esteve uma fase de involução. Esse fato indiscutível constitui uma prova que não podeis recusar da mesma natureza e da contiguidade evolutiva dos 2 fenômenos, movimentos vorticosos e vida. Isso é um fato indiscutível que constitui uma prova dessa natureza dos movimentos vorticosos, dos turbilhões e da vida também, como ocorre. Torna-se por isso evidente, também nesta prova, aquela íntima natureza cinética que lhe propicia a explicação mais profunda, tal como ocorreu relativamente aos fenômenos da energia e da matéria. Ele está se referindo a quando nós descemos a natureza profunda da energia para explicar a formação da matéria. Então, também aqui descemos a nível mais profundo
para entendermos como passa dos sistemas vorticosos para a vida. Esta minha visão do problema biológico mostra-vos também como ele, o problema biológico, será colocado por mim e desenvolvido. Sua voz está dizendo que tem uma maneira diferente de expor o problema biológico. Ou seja, não como classificação botânica, nem como classificação zoológica. Nem está classificando, está preocupado em classificar como vegetais, nem como animais, mas como estudo da manifestação progressiva, da descentralização do princípio da vida. Sua voz está preocupada não com a classificação biológica, se é vegetal, se é animal, mas ele está no âmago do fenômeno, observando a manifestação progressiva, a descentralização do princípio da vida. Meu pensamento caminha no âmago das coisas, aderente à substância dos fenômenos, e quero mostrar-vos não a série das formas visíveis que já conheceis. Já conhecemos as séries das formas visíveis, que é a roupagem, que é a exteriorização, que é os efeitos do psiquismo que está em evolução e, consequentemente, esse psiquismo em evolução reveste-se cada vez mais de formas mais adequadas, que são as formas, a evolução das espécies, percebida por Charles Darwin, que foi muito útil, e sobre as quais, portanto, é inútil demorar aqui sobre essa classificação botânica, zoológica, mas vamos estar aqui focados, a sua voz está aqui bem concentrada, mostrando o porquê dessas formas, suas causas, as causas das formas, as metas e o desenvolvimento interior do psiquismo ou do princípio cinético da substância. Então, nós vamos estar aqui da agora para frente observando mais esse princípio que está se exteriorizando, que está se complexando, sem a gente se preocupar com formas que já estão classificadas pela biologia. Este princípio, que é o princípio das causas, embora transformando-se e ficando sempre idêntico a si mesmo, sabe tornar-se tudo no mundo dos últimos efeitos, que são os efeitos acessíveis a vós, seres humanos. Somente desse modo serão solúveis muitos problemas psíquicos e espirituais, já que sua forma externa, a única que observais, a gente só observa a forma externa, jamais será suficiente para dar-vos a chave, a explicação de como aquelas formas evoluíram, evolução das espécies. Por trás da evolução das espécies está a evolução do psiquismo. Veremos dessa maneira, pelo progresso da evolução, pela maturação dos fenômenos, pelo desenvolvimento dos sistemas cinéticos da substância, a forma de espiritualizar-se, a forma de libertar-se, a forma de liberar-se, os envoltórios tornarem-se sutis e caírem. À medida que o princípio inteligente, que aquele psiquismo que está em evolução, constrói formas exteriores mais adequadas, ele também vai se tornando mais sutil, mais evoluído. E esses envoltórios também serão mais sutis, mais refinados, mais evoluídos, até caírem. No caso do ser humano, em que já não precisa, a partir de um certo grau de evolução, já não precisa mais reencarnar. Então aquele envoltório grosseiro, que se tornou sutil, também deixa-se para trás e a caminhada evolutiva se dá
espírito com o seu perispírito. E mais à frente, a caminhada evolutiva sem o perispírito, que é energia e deve ficar ainda para trás. Caminhando só o espírito, espírito puro, indo a mundos divinos. É isso. Os princípios de ascensão espiritual das religiões serão demonstrados por um processo racional com lógica materialista. Então, os princípios espirituais das religiões serão demonstrados com uma lógica materialista. Veja. As supremas realidades do Espírito que vos aproximam de Deus, é espiritualmente que a gente se aproxima de Deus, essas supremas realidades do Espírito que vos aproximam de Deus serão atingidas por um caminho que vos parecia imensamente longínquo e inadequado. Parecia ser um caminho longínquo e improvável, o caminho da ciência objetiva. Então, a sua voz, que inicia a confecção desse tratado de A Grande Síntese, parte da matéria, utilizando a ferramenta da inteligência para demonstrar o Espírito, para nos aproximar de Deus. Isso é o objetivo maior da ciência, que ainda não está no mundo científico, não está claro e não está sendo utilizado. A ciência como ferramenta para conduzir as criaturas ao Criador. Isso aqui a Grande Síntese faz. Essas supremas realidades do Espírito que nos aproxima de Deus seriam atingidas por um caminho que o pessoal da ciência principalmente, não imaginava, não esperava. A própria ciência objetiva. Então, todos os esforços do ser humano são aproveitados pela espiritualidade superior. Deus aproveita todos os nossos esforços. Mesmo os esforços na ciência materialista são aproveitados. E pelo caminho da ciência também é possível evoluir e chegar a Deus. Assim como pelo caminho da filosofia é o caminho para chegar a Deus também. Assim como o caminho das religiões talvez seja o caminho mais curto para chegar a Deus. Então, todos aqueles aconselhamentos religiosos que no início a gente não entendia como se realizava, que alguns foram colocados como dogmas, agora tem explicação lógica, racional. Não é mais um aconselhamento, já é uma questão de bom senso, já é uma questão de lógica, é uma questão de raciocínio, é uma questão de demonstração científica para benefício do ser humano. Então, também nesse nível, ciência, filosofia e religião irmanam-se, confundem-se, fundem-se, justamente nesse monismo, nos conduzindo ao Pai amoroso que é Deus. Muito obrigado por estarmos juntos nessa caminhada de estudos de A Grande Síntese e estaremos juntos na próxima sexta-feira. Muito obrigado, muita paz a todos, muita paz a todos.